convidá-lo para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 a 47, e nós vamos ver como que era o dia a dia da primeira igreja do Senhor Jesus, lá em Jerusalém. Atos capítulo 2, nós vamos ler do 42 a 47, nós pretendemos ir até o 47, mas são versículos tão ricos que não sei se vai dar tempo de ver todos eles, mas vamos começar. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, do 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Ó Senhor, abençoe a Tua palavra nessa noite, e que possamos, Senhor, olhar para como os Teus servos viviam, os Teus servos que tinham uma vida cheia do Espírito Santo e viviam dessa forma. Que o Senhor também nos ajude a vivermos como igreja, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Usa a Tua palavra, Pai, como espelho, não só para refletir a Tua glória, a Tua vontade para nós, mas que a Tua palavra possa refletir tudo que é em nós, que precisa ser ainda transformado e moldado pelo Espírito Santo. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o texto começa dizendo que a igreja perseverava, e não tem uma palavra melhor para descrever a vida cristã, que é perseverança. Aquele que nasceu de novo, o crente verdadeiro, persevera. Vem as lutas, vem o desânimo, vem as tentações, mas uma das maneiras de nós sabermos se alguém é convertido ou não é a perseverança. E os irmãos aqui perseveravam, e o texto diz que eles perseveravam principalmente na doutrina dos apóstolos. Esses irmãos se converteram com a pregação de Pedro, mas eles não pararam na pregação de Pedro. Era uma igreja que tinha fome e sede de aprender mais. É aquela igreja que dizia: Pedro, ensine mais. João, nos ensine mais. É uma igreja que perseverava na verdade pregada e ensinada pela boca dos apóstolos. E uma igreja saudável, uma igreja usada por Deus, é uma igreja que persevera, que se alimenta do ensino e da pregação da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos moldar, vai nos transformar, vai nos tornar parecidos com Cristo. O apóstolo Pedro, ele falou sobre a intensidade com que nós precisamos desejar a palavra de Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, hoje à noite nós não vamos ter versículos aqui projetados, irmãos que puderem abrir, fiquem à vontade. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. O apóstolo Pedro diz: como crianças,
recém-nascidas, ou melhor, como bebês, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês têm a experiência que o Senhor é bondoso. Primeiramente, nós precisamos desejar a palavra de Deus, mas com que intensidade nós precisamos desejar conhecer a palavra de Deus? Pedro diz, como bebês recém-nascidos. Quando um bebê quer leite, o André pode explicar melhor para a gente, né? Está vivendo isso. Quando um bebê quer leite, o que ele faz? Chora e chora bastante. Enquanto ele não recebe o leite, ele vai chorar. E quando ele bebe o leite, o bebê sente aquela alegria, aquele alívio. Pedro diz que nós também deveríamos desejar a palavra de Deus da mesma forma que uma criança deseja o leite. A criança não deseja o leite de forma desinteressada, do tipo, se minha mãe der leite, tá bom, se não der leite, tá bom também. Não, eu já tomei leite agora cedo, eu não preciso mais tomar leite à tarde, à noite, já tá bom o leite que eu bebi agora cedo. A criança age assim? Não, a todo instante a criança quer leite, e ela chora, ela clama pelo leite. Talvez esse seja um problema que nós temos hoje, que nós não temos, ou melhor, temos perdido esse desejo pela palavra de Deus. Nós não temos tido essa ânsia, essa fome, essa sede para com a palavra de Deus. Uma criança, ela não consegue produzir nela mesma o desejo pela palavra, o desejo pelo leite. Se uma criança não deseja o leite, a mãe leva para o médico, porque tem coisa errada. Se eu não estou tendo desejo pela palavra de Deus, tem coisa errada também na minha vida. E ao mesmo tempo que tem coisa errada na minha vida, por não estar desejando a palavra de Deus, tem um outro agravante: eu não consigo produzir fome em mim mesmo. Eu não consigo produzir em mim mesmo o desejo pela palavra. Essa fome, ela tem que vir aqui de dentro. E sabemos que é apenas um que pode produzir essa fome em nós, que é o Senhor. Se eu tenho que desejar a palavra da mesma forma que um bebê deseja o leite, e se eu não estou desejando esse leite, se eu não estou sentindo essa fome, uma coisa errada comigo. Eu preciso pedir ajuda ao médico da minha alma, que é o Senhor. Senhor, produz em mim fome, produz em mim sede para com a palavra. Às vezes nós estamos sentindo fome e sede por outras coisas. Às vezes eu sinto fome e sede pelo entretenimento, fome e sede por outras coisas, mas pela palavra não. Porque é natural que eu tenha fome e sede pelo entretenimento, porque isso faz parte da minha natureza, da natureza com que eu nasci. Agora, para eu ter fome e sede pela palavra, o Senhor tem que produzir isso em mim. E talvez precisamos clamar: Senhor, produz em mim fome e sede pela tua palavra, porque é a palavra de Deus que vai renovar nossa mente, é a palavra de Deus que vai nos transformar, porque a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Hoje, o estudo da palavra tem sido negligenciado. Muitas pessoas acham que o louvor, a oração, tá bom, e é o que tem tomado a maior parte do tempo em muitos lugares. Vai ter um culto, vai ter um ajuntamento, e é 1 hora, 2 horas cantando, e não se prega a palavra. A igreja nunca esteve tão mundana como está hoje, porque as pessoas não estão sendo renovadas pela palavra, porque a palavra não está sendo pregada, não está tendo fome e sede pela palavra. Nós não estamos lendo a palavra em nossas casas, não estamos estudando a palavra em nossas casas.
Por isso que nós estamos nos conformando ao padrão deste mundo, mas a igreja aqui primitiva perseverava na palavra de Deus, que Deus produz em nós essa fome e sede pela palavra. Mas a igreja aqui não tinha apenas o ensino, não tinha só pregação, não tinha só proclamação, na igreja aqui também tinha comunhão, tinha partir do pão. Na igreja primitiva também tinha festa, na igreja primitiva tinha almoço, tinha jantar, na igreja primitiva tinha alegria. Talvez você ouviu uma frase mais ou menos assim: a igreja é um lugar sério, a igreja é um lugar onde nós vamos adorar o Senhor. A igreja não é um lugar onde eu vou para ficar olhando meu irmão. Na igreja não é um lugar que eu vou para ficar reparando meu irmão. Eu vou na igreja só para olhar para Jesus. Já viu isso? Parece muito bonita, muito piedosa essa frase, mas está errada. Porque eu não vou na igreja só para adorar o Senhor, eu não vou na igreja só para olhar para o Senhor, eu também vou à igreja para olhar o meu irmão. Eu vou na igreja para observar meu irmão, porque a igreja não é um lugar só de eu ter comunhão com o Senhor, a igreja é um lugar de eu ter comunhão com os meus irmãos. A igreja é um momento de eu desenvolver minhas amizades, desenvolver minha alegria ao ver meus irmãos. Então eu vou na igreja para adorar o Senhor, sim, mas vou na igreja para ver os meus irmãos. Eu quero conversar com os meus irmãos, eu quero desenvolver minha amizade, a comunhão com os meus irmãos, eu quero papear com eles, eu quero saber como que foi a semana dos meus irmãos, eu quero estar junto com eles. Se eu vou na igreja para assistir o culto e vou embora sem ter comunhão com os irmãos, significa que eu só participei da metade do culto, porque metade do culto é o que nós fazemos aqui, mas a outra metade do culto ocorre lá fora. Se eu vou embora sem conversar com ninguém, então eu fui só na metade do culto, outra metade eu fui embora, porque nós vamos à igreja também para termos comunhão uns com os outros, e nós precisamos disso. Nós não somos autossuficientes. Eu não posso dizer, eu não preciso dos meus irmãos, eu não preciso da minha igreja. Deus nos fez de uma forma que nós precisamos dos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele expressou uma necessidade que ele tinha. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 11 e 12. Carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Paulo nem conhecia a igreja de Romanos, ele escreveu essa carta para Roma, mas ele ainda não conhecia os irmãos. Mas mesmo sem conhecer os irmãos, olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 11 e 12: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Por que o apóstolo Paulo queria ir à igreja de Roma? Porque ele falou, porque eu preciso ser consolado por vocês. Vocês serão instrumentos de Deus para trazer consolo à minha alma. E alguém vai perguntar, mas Paulo, você é apóstolo, Paulo? Paulo, você recebe essas visões celestiais, você conversa com Jesus. Será que você, Paulo, você precisa da igreja? Você precisa de ser consolado por irmãos que você nem conhece? Ele vai dizer, eu preciso. Nós precisamos da igreja, precisamos do corpo de Cristo, para sermos encorajados, para sermos consolados. A igreja também é o lugar onde eu vou compartilhar os dons, porque nem todo mundo tem todos os dons. E aí eu uso o meu dom para encorajar os irmãos usam seus dons para me encorajar, e na igreja ocorre essa troca.
essa troca de comunhão, essa troca de consolação, essa troca de encorajamento. Precisamos da igreja, precisamos do corpo de Cristo. É na igreja que vai acontecer o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 10, Hebreus no capítulo 10, no versículo 24, ele diz assim o seguinte, Hebreus capítulo 10, versículo 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Note bem, nós aqui, quando estamos reunidos com os irmãos, nós temos esse trabalho de animar uns aos outros para a prática das boas obras. Então, o momento em que estou reunido com os irmãos é o momento de eu encorajar, de eu animar. Meu irmão, você está desanimado, mas vamos aqui, eu quero te ajudar, eu vou orar por você. É assim que o corpo de Cristo tem que funcionar. Por que eu vou na igreja? Eu vou na igreja porque tem um irmão lá que está desanimado, eu quero sentar do lado dele, eu quero ajudá-lo. E o versículo seguinte diz, no 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Infelizmente tem pessoas que não congregam, parece que é um problema antigo, né? Aqui no primeiro século já tinha isso, irmãos que não gostam de congregar, mas ele fala, não façam isso, como é o costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Por isso que nós precisamos congregar, por isso precisamos nos aproximar dos irmãos. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim. Na igreja primitiva, como diz aqui, havia o partir do pão. O que significa o partir do pão? Temos aqui dois significados. O pão, primeiramente, ele era partido na ceia do Senhor. Mas o pão não era partido só na ceia do Senhor, o pão também era partido nas refeições. A igreja tinha refeições juntos. A ceia do Senhor é uma ordenança que Jesus deixou para nós, e nós precisamos celebrar a ceia, não só porque Jesus mandou, mas precisamos celebrar a ceia para relembrarmos, primeiramente, que se eu estou aqui na igreja, se eu faço parte da igreja, não foi por mérito meu, porque a Bíblia diz que todos nós estávamos longe do Senhor, nós não fazíamos parte de Israel, e nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Então eu só estou aqui na igreja que eu fui alcançado pela graça de Deus, e essa graça de Deus só me alcançou por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Na ceia do Senhor também nós somos lembrados que Jesus morreu naquela cruz para me reconciliar com Deus. Aí nós aprendemos também que toda reconciliação tem um preço, todo perdão tem um preço, não existe perdão barato, reconciliação barata, porque para que Jesus nos reconciliasse com o Pai, ele precisou passar por aquela vergonha, por humilhação, por sofrimento, por dor. Nós aprendemos que toda reconciliação é necessário passar por isso: humilhação, sofrimento, dor. É por isso que é tão difícil perdoar. É por isso que nós temos dificuldade em perdoar nossos irmãos. Porque para eu perdoar meu irmão, eu vou ter que me humilhar. Para eu perdoar meu irmão, eu vou ter que sofrer. Por que eu não quero perdoar? Porque eu quero que aquela pessoa sofra, não eu. Mas perdoar é quando eu assumo, não, eu vou me humilhar, eu vou sofrer, eu vou pagar o preço, mas vou perdoar. Então, olhando para a cruz de Cristo, nós vemos que Jesus pagou um alto preço para que eu fosse reconciliado com o Pai.
E nós aprendemos que temos que fazer o mesmo. Nos reconciliar uns com os outros, com os nossos irmãos. Por isso a igreja precisa sempre celebrar a ceia e recordar este fato. A igreja também partiu o pão nas refeições. A igreja aqui comia junto. Eles tinham seus almoços, seus jantares. Então toda pregação que tinha na igreja, o ensino, era mesclado com essa comunhão, com amizade, com alegria, porque a igreja tem que ser um povo alegre. A igreja tem que ser um povo que se encontra para se alegrar, para se regozijar. Vamos comer junto, vamos ter comunhão junto. Essa é a igreja do Senhor. As pessoas falam, não, a igreja é um lugar sério, não pode, não, está tudo errado. A igreja é um lugar onde há reverência sim, há temor sim, mas é um lugar que tem que ter alegria do Espírito Santo, o sentar-se à mesa junto com os meus irmãos e me alegrar com ele. Na igreja também havia oração, eles perseveravam na oração, e oração é indispensável para que a igreja seja abençoada pelo Senhor. O Senhor Jesus, momentos antes dele ser preso e ir para a cruz, ele falou para os seus discípulos, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pedir alguma coisa em nome de Jesus é pedir alguma coisa que nós sabemos, reconhecemos pela palavra que é a vontade de Jesus. Sabemos que é da vontade de Jesus que a igreja cresça. É da vontade de Jesus que as pessoas se convertam. É da vontade de Jesus que as famílias sejam fortalecidas. Então, quando nós oramos pela igreja, quando oramos pela salvação de almas, quando oramos pela salvação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, nós estamos orando de acordo com a vontade de Jesus. E quando nós oramos de acordo com a vontade do Senhor Jesus, Ele diz que Ele vai fazer. Tudo que vocês pedirem, eu vou fazer. E nós sabemos a vontade de Jesus. Em Atos, no capítulo 4, versículo 31, nós temos aqui uma experiência em que a igreja estava orando. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, diz a Escritura: a igreja aqui está sofrendo perseguição, e eles reuniram para orar. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. O que aconteceu depois que a igreja orou? O chão tremeu, ficaram cheios do Espírito Santo e com mais ousadia anunciaram a palavra do Senhor. Porque quando nós oramos, nossos olhos são abertos para contemplar a grandeza e o poder de Deus. No capítulo 12, o apóstolo Pedro foi preso. Atos capítulo 12, versículo 5. Atos 12, 5 diz: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro foi preso, Herodes colocou na prisão, e a intenção de Herodes era apresentar Pedro no dia seguinte para ser julgado e ser morto. Mas enquanto Pedro estava na prisão, a igreja estava orando incessantemente. Enquanto a igreja orava, o que aconteceu? Versículo 6: na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão, e eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias.
Se a igreja não estivesse orando, será que Pedro seria liberto? São questões que não cabe saber agora, mas uma coisa é: Pedro foi liberto enquanto a igreja orava. Porque essa era a vontade de Jesus, que Pedro fosse libertado. E a igreja estava orando de acordo com a vontade de Jesus e a oração foi ouvida. Tem pessoas que dizem: não precisa orar. Não precisa orar porque Deus já determinou o que vai acontecer. Deus é soberano, já determinou, então não precisa orar. Mas a pessoa que diz isso, ela não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. De fato, a oração não muda a vontade de Deus, não muda, mas a oração muda as circunstâncias. Como assim? A oração não muda a vontade de Deus, mas a oração muda as circunstâncias. Na verdade, Deus determinou que certas coisas só vão mudar se orarmos. Tem coisas que vão mudar, tem coisas que Deus vai fazer, orando ou não. Mas tem coisas que Deus só vai fazer se orarmos. Tem coisas que Deus só vai fazer na sua família se você orar. Deus vai fazer muita coisa na sua família sem você orar mesmo. Mas tem coisas que Deus só vai fazer se você orar. Tem muita coisa que Deus vai realizar aqui em nossa igreja, orando ou não. Mas tem muita coisa que Deus só vai realizar aqui se orarmos. Orarmos aqueles pedidos que nós já sabemos que é a vontade de Jesus. Quando oramos para Deus vivificar nossa igreja, orarmos para Deus colocar mais fome e sede pela palavra, orarmos para que os jovens dediquem sua vida ao Senhor com seriedade, orarmos para que Deus acrescente famílias para se converterem para a glória de Jesus. Sabemos que tudo isso é vontade de Deus, mas se nós não orarmos, não vai acontecer. Jesus falou: se vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas se não pedirem em meu nome, eu estou esperando. Então nós precisamos orar. E não existe programa mais importante que a igreja possa fazer a não ser a oração. E a igreja que orava. E o versículo 43 diz que em cada alma, em cada pessoa da igreja, havia temor. Os membros da igreja se reuniam, havia comunhão, havia alegria, havia adoração, havia pregação, mas havia temor em cada membro da igreja. O que significa temor? O temor é quando eu reconheço que eu vivo o tempo todo diante do Senhor, perante os olhos do Senhor. Já aconteceu de você sair para a rua e uma pessoa começa a te encarar? Você nem conhece a pessoa, mas ela fica te encarando, estranho, né? Nos sentimos mal, nos sentimos uma coisa opressiva isso, né? Nós estamos o tempo todo perante os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor nos veem, nos observam o tempo todo, e pior, os olhos do Senhor nos sondam. Deus sabe tudo que acontece comigo, Deus sabe tudo que rola aqui nos meus pensamentos, Deus sabe de tudo, Deus nos conhece, e isso para nós é muito humilhante. É muito humilhante reconhecer que Deus sabe tudo de nós. Não há o que nós consigamos esconder, Deus nos vê o tempo todo. Mas é bom saber que esses olhos que nos enxergam o tempo todo são os olhos de um Deus que nos ama. São os olhos de um Deus que quis nos adotar como filhos. São os olhos de um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós. São os olhos de um Deus que preparou um reino para nós. São esses olhos que nos veem. E uma das primeiras pessoas nas Escrituras que teve essa experiência
de ser observada por Deus, nós já vimos na escola dominical, foi Agar. Sara desentendeu com Agar e botou Agar para fora de casa, e Agar sai de casa, vai pelo deserto sem rumo, e nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 16, essa experiência. Gênesis capítulo 16, versículo 6, nós encontramos aqui esse diálogo entre Abrão e Sarai. Gênesis capítulo 16, versículo 6, Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor te parecer. Então Sarai humilhou Agar, e Agar fugiu da presença dela. Agar vai para o deserto sem rumo, mas quando o anjo do Senhor a encontrou, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? E ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que me vê, porque ela dizia: neste lugar olhei para aquele que me vê. Agar sai para o deserto sem rumo, desesperada, chorando. Qual que é a expectativa dela? Eu vou morrer nesse deserto. E ela faz aquilo que ele podia fazer, aquilo que nós fazemos quando não há o que fazer: choramos. Parece que choro não resolve nada, mas é o que a gente faz quando bate o desespero. Enquanto Agar chorava, desesperava, o anjo do Senhor vai até ela, dizendo: Agar, volte para a sua senhora, volte para Sarai, eu vou cuidar de você. E o que Agar diz? Tu és o Deus que me vê. Eu não imaginava, eu não sentia, não percebia, mas eu sei que o Senhor é o Deus que me vê. Deus é o Deus que nos vê o tempo todo. É aquele que ouve a aflição, é aquele que ouve o nosso choro, é aquele que sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida. Esse é o Deus que nos vê, o Deus que nos sonda. É um Deus que vê o que nós precisamos, e Ele já está preparando o que nós precisamos antes mesmo de pedir. Mas no capítulo 21 de Gênesis, capítulo 21, versículo 14, dessa vez ela é expulsa de vez de casa. Gênesis capítulo 21, versículo 14, nós lemos que na manhã seguinte, o filho dela já tinha nascido, né? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos, afastando-se, foi sentar em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele,
levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino chorando aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Imagine uma mãe com um menino no deserto, a água acaba. E que conclusão ela chegou? Meu menino vai morrer. E ela colocou o menino debaixo lá de uma árvore, e ela se afastou, porque ela disse: eu não quero ver o meu filho morrer de sede. Eu não quero ver a morte do meu menino. E está Agar chorando de um lado, e o menino gritando, esperneando do outro. Uma cena terrível. Mas o anjo do Senhor volta e diz: Agar, Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro de vocês. Abre os olhos, Agar. E Agar abriu os olhos e viu um poço de água lá perto. Deus é o Deus que nos vê. A nossa vida está o tempo todo diante dos olhos desse Deus que nos vê, desse Deus que nos ama, desse Deus que provê. Quando Davi arquitetou o seu pecado, ele fez tudo na surdina, pensando: ninguém viu, ninguém sabe. Mas por um momento Davi esqueceu dos olhos do Senhor. E quando nós vamos para o segundo livro de Samuel, no capítulo 11, segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no versículo 27, Davi aqui, ele havia arquitetado todo o seu pecado, ele achou que tinha resolvido tudo. No versículo 27 do capítulo 11 de segundo livro de Samuel, nós lemos que, passado o luto, Davi mandou buscar Batseba e trouxe para o palácio, e ela se tornou sua mulher, lhe deu um filho. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. O que Davi fez pareceu mal aos olhos de um Deus que o amava, um Deus que estava provendo tudo que Davi precisava. E quando Natã foi confrontar Davi, observe aqui o versículo 9, ou melhor, versículo 8, Deus falando pela boca de Natã a Davi: Davi, eu lhe dei a casa de seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, Davi? Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Davi, eu tirei você era um pastorzinho de ovelha, eu te tirei daquele lugar, eu te ungi rei de Israel, te coloquei no palácio, tudo que você tem foi eu que te dei. Davi, se você precisasse de mais, eu daria mais, Davi. Por que, Davi? Por que você fez esse mal perante os meus olhos, Davi? Davi, o que tem faltado para você, Davi? Davi, no que eu tenho falhado em prover para você, Davi? Por que você fez esse mal perante os meus olhos? Mas Davi, ele aprendeu a temer o Senhor, ele aprendeu a viver com temor perante os olhos daquele que vê todas as coisas. Nós não podemos parar aqui, mas falando em Davi, nós temos que encerrar no capítulo 15 do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 15, versículo 5.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 5. Diz assim, 1 dos Reis 15, 5. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Testemunho deixado de Davi. Davi, ele procurou viver no temor do Senhor, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, excetuando o caso de Urias. Mas Davi procurou viver no temor. O que nós aprendemos aqui, nossa vida é assim. Nossa vida, às vezes, nós vamos vacilar. E quando nós vacilamos, quando nós caímos, isso vai servir para mostrar nossa fraqueza, o quanto precisamos da graça do Senhor. E Davi aprendeu, e nós devemos aprender. Viver em temor é isso. Viver com temor é eu não querer desagradar, não querer fazer o mal diante dos olhos daquele Deus que tanto me ama e que tanto tem provido a minha vida. É quando vinha aquela tentação, não, eu não vou ceder ao pecado, porque Deus está vendo. Deus tem sido tão bom para comigo, Deus tem provido tudo que eu preciso. Por que eu vou entristecer o meu Deus? Por que eu vou fazer esse mal perante os olhos desse Deus que tem feito tanta coisa na minha vida? Viver com temor é isso, não é viver naquele tremor, naquele medo de Deus, mas o medo de desagradar esse Deus que tem sido tão bom para conosco. E havia esse temor na vida de cada irmão aqui da igreja primitiva, e o texto diz que não só havia temor, mas também muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Nessa época da igreja primitiva, os apóstolos realizavam muitos prodígios, muitos sinais. Era cego que começava a ver, era coxo que andava, era mudo que começava a falar, era surdo que começava a enxergar. Muitos milagres e prodígios aconteciam nessa época na igreja, mas o texto diz que eles eram feitos por meio dos apóstolos. Não era todo mundo na igreja que realizava esses milagres, mas apenas os apóstolos e alguns irmãos que eram associados aos apóstolos. Por quê? Porque o dom de cura era uma credencial dos apóstolos, porque a igreja tinha que saber quem era apóstolo e quem não era. Então, uma das formas de saber quem era apóstolo era pelo dom da cura, porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12:12, ele fala: as minhas credenciais de apóstolos foram essa: sinais, prodígios e maravilhas. Então o apóstolo Paulo, ele realizava sinais, prodígios e maravilhas, porque isso era uma credencial. Se qualquer pessoa da igreja fizesse cura, não ia ter como saber quem era apóstolo e quem não era. Então o dom de cura era uma credencial. E conforme o livro de Atos vai prosseguindo, nós percebemos que as curas começam a diminuir. Por quê? Porque as curas, elas eram um sinal. As curas serviam para mostrar que Jesus havia de fato ressuscitado e estava operando esses milagres por meio dos apóstolos. Então, esses milagres que Pedro, Paulo, João realizavam, esses milagres serviam para provar: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e está realizando esses milagres por meio dos seus servos. Porque ao longo da história nós vamos ver que esses milagres começam a diminuir, e nós começamos a ver menções, não de pessoas curadas, mas de pessoas que não foram curadas. Quando Paulo escreve para Timóteo, o que ele fala para Timóteo? Timóteo, não beba só água, mas beba também água com um pouco de vinho, por causa dos problemas que você tem no estômago
e das suas frequentes enfermidades. Ué, por que Paulo não curou Timóteo? Não sabemos, mas Timóteo foi alguém que não foi curado pelo apóstolo Paulo. Mistura a água com vinho por causa das suas enfermidades. Quando o apóstolo Paulo está encerrando a segunda carta a Timóteo, ele fala: olha, lá em Mileto eu deixei Trófimo doente. Olha só, eu visitei Trófimo lá em Mileto, mas eu deixei ele doente. Por que Paulo não curou Trófimo? Então nós vemos que essas curas milagrosas aconteceram muito no começo da igreja, para demonstrar que Jesus havia ressuscitado, estava realizando esses milagres, essas curas, mas essas curas milagrosas, elas foram diminuindo. Jesus continua a curar, ele cura, até hoje ele cura, mas o principal milagre que Jesus quer realizar no meio da igreja, não é tanto a cura física, a cura do coração. O maior milagre que Jesus quer fazer hoje é transformar pessoas odiosas em pessoas amorosas. Esse é o maior milagre que ele quer fazer. O maior milagre que Jesus quer fazer hoje é pegar uma pessoa irada e transformar essa pessoa irada numa pessoa mansa. O maior milagre que ele quer fazer é pegar uma pessoa egoísta, que só pensa nela, e transformar essa pessoa egoísta numa pessoa que ama, numa pessoa que serve. O maior milagre que ele quer fazer é pegar uma pessoa arrogante e soberba e fazer dessa pessoa arrogante e soberba uma pessoa humilde. O maior milagre que Jesus quer realizar na igreja hoje é transformar vidas, fazer com que pessoas más sejam conformadas à imagem de Cristo. É esse o maior milagre que o mundo precisa ver na igreja. O pastor Saião, na última vez que ele foi para Jerusalém, ele contou o seguinte, que uma pessoa chegou para ele e perguntou: pastor Saião, por que os judeus não aceitam Jesus? Aí ele parou, pensou e disse o seguinte: olha, eu acho que os judeus estão esperando a igreja aceitar Jesus primeiro. Quando os judeus começarem a ver a diferença, quando começarem a ver Jesus na vida da igreja, eles vão querer Jesus também, possivelmente. Mas esse é o milagre que as pessoas precisam ver em nós, o milagre de vida transformada. Pessoas verem: olha, estou vendo como que você perdoa, como que você ama, como você é paciente. Esse é o milagre que Cristo quer fazer em nós. Mas continuando, no versículo 44 de Atos 2, a Bíblia diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Na igreja primitiva tinha muita gente pobre, pessoas que às vezes vieram a perder tudo por causa da perseguição, e esses irmãos, com toda liberalidade, com toda alegria, eles vendiam propriedades, distribuíam o produto entre aqueles que tinham necessidade. Esse é um versículo muito mal interpretado hoje por muita gente. Tem pessoas que pegam esse versículo aqui e usam para defender o socialismo, o comunismo. Tá vendo? O socialismo aí é da Bíblia. Tá vendo o que a igreja fazia? Irmãos, nada a ver. Que quando se pensa em socialismo e comunismo, nós logo já pensamos num governo totalitário que coage, que força as pessoas a fazerem aquilo que inclusive elas não querem. Mas aqui nós não vemos a figura de um governo, nós não vemos aqui uma exigência colocada. O que nós vemos aqui são irmãos da igreja que voluntariamente, com alegria, vendiam seus bens para poder ajudar irmãos necessitados. Isso aqui é uma obra do Espírito Santo.
Nenhum irmão aqui era forçado a ajudar ninguém. Ninguém aqui era forçado a vender alguma coisa. Nada disso. As pessoas faziam isso com alegria, com liberalidade, produzidas pelo Espírito Santo. A pessoa tinha às vezes 2 casas. Eu não preciso de 2 casas. Vou vender uma casa para socorrer aqueles que precisam. E assim a igreja vivia. Diariamente, eles, no verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, mais uma vez reafirmando a alegria que havia nas reuniões da igreja. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Por que a igreja aqui contava com a simpatia de todo o povo? Justamente porque eles viam na igreja essa vida transformada. Eles viam que a vida da igreja era uma vida diferente. Enquanto a igreja fazia tudo isso, o verso 47 encerra dizendo: o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Até aquelas pessoas que dizem: não precisa fazer nada não, Deus vai acrescentar as pessoas que Ele quer à igreja. Totalmente errado. Porque antes de falar que o Senhor acrescentava, o texto diz que eles perseveravam no estudo da palavra, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na proclamação. E enquanto a igreja fazia tudo isso, o Senhor então acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deus não vai acrescentar se nós não estivermos evangelizando. Se eu não estiver falando de Jesus para as pessoas que estão perto de mim, Deus não vai acrescentar. Deus não vai acrescentar pessoas à igreja se eu não estiver falando de Jesus, se eu não estiver orando, porque Deus vai acrescentando pessoas à sua igreja, conforme a igreja vai fazendo aquilo que já foi ordenado nas Escrituras: fazer discípulos, orar, desenvolver a comunhão, dar um bom testemunho à sociedade. Tudo isso tem que ser feito em conjunto para que o Senhor venha acrescentar dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Olhando para a nossa igreja, nós temos que ver isso. Olha, para Deus acrescentar em nossa igreja aqueles que hão de ser salvos, nós temos que perseverar na palavra, nós temos que evangelizar, nós temos que orar, nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Enquanto fazemos isso, que o Senhor irá acrescentar. A nossa oração é essa: que Deus nos desperte, que Deus nos desperte para isso. Vamos começar a oração, começar a orar por nós, nossa família, lembrando que certas coisas Deus só vai fazer se a gente orar, se a gente pedir. Vamos fazer o nosso papel de olhar para aquelas pessoas que nós conhecemos, comece a orar por elas. Comecemos por aquelas pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente. Vamos colocar o nome delas numa lista, vamos orar para que Deus prepare oportunidades de eu falar de Jesus para elas. Começar a orar por isso, orar para a nossa igreja, orar para Deus começar em mim fome e sede pela palavra, e que possamos ser uma igreja que cumpra aquilo que Deus quer que cumpramos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que há muita coisa ainda que precisamos desenvolver. Há muitas coisas que temos negligenciado. Há muitas coisas em que temos acomodado, Senhor. Por isso, Senhor, pedimos: produza em nós um desejo semelhante ao que havia na igreja de Jerusalém. Desperta-nos, Senhor, para a Tua palavra. Desperta-nos, Senhor, para a oração. Desperta-nos, Senhor, para proclamar a Tua verdade, Senhor. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém.